Oi, aqui é o Thiago da AlgaWorks e nessa aula você vai aprender a trabalhar com o componente de árvore do Prime Faces. Esse componente Tree que a gente está vendo aqui no showcase do Prime Face. A gente vai trabalhar nessa aula com esse componente client-side, ou seja, os nós eles já estão montados aqui no cliente, basta o usuário navegar, expandir esses nós, né? Então não existe nenhuma chamada no servidor quando a gente expande os nós. É útil para quando a gente tem uma árvore pequena, né? Quando a gente tem uma árvore muito grande, com vários nós, subnós, já não fica tão legal usar client-side, mas eu não vou falar sobre isso nessa aula, vou deixar para uma próxima aula. Eu até sugiro já agora que você se inscreva aí no canal. Aqui do lado direito deve ter algumas argolinhas aqui, né, que é o símbolo da AlgaWorks. Você pode se inscrever no canal da AlgaWorks que você vai receber novas aulas. Inclusive, eu já pretendo fazer uma aula depois usando Ajax, com a árvore também, né, usando Ajax, carregando a árvore, os nós da árvore por demanda, de acordo com o que o usuário vai clicando. Mas nessa aula a gente vai fazer então, focar no client side, beleza? Vou lá para o código Java, lá no Eclipse, eu já tenho aqui um projeto criado, né? Para não tomar muito do nosso tempo, eu já tenho aqui uma entidade. Nossa entidade eu chamei aqui de categoria. Então a gente tem basicamente categoria, subcategoria, subcategoria, é isso aí. Infinitamente, não tem nenhuma limitação de quantos níveis de categoria que pode ter. Como que eu fiz esse mapeamento? Aqui então usando JPA. Tem a classe aqui, né, @entity, que ela vai ter o ID, a descrição, beleza, né? Categoria pai. Então uma categoria faz referência para quem é o pai dela, né? E uma categoria também pode ter referências às suas subcategorias, ou seja, as suas categorias filhas, né? As categorias filhas. Então está feito um mapeamento aqui bem simples. Não é o foco dessa aula falar de JPA, mas é muito simples. Também você vai ter acesso a esse código-fonte, né? Desse projetinho aqui. Só para você ver também que. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Acho que está aqui. Eu já estou nesse projeto aqui, eu já tenho um script SQL que vai ser executado automaticamente. Quando você começar lá o projeto, vai ser executado automaticamente e vai inserir algumas categorias, tá? Para economizar o nosso tempo aqui, o seu também. Já tem então até categoria eletrônicos. Dentro de eletrônicos tem TV, computador, celular. Olha só, livros. Dentro de livros tem romance, informática. Dentro de informática tem programação. Dentro de programação tem Java. Bom, estou vendo aqui esse código, ó, 8877, tá vendo? Então já fiz todas as associações para criar uma árvore, não é tão grande, mas uma árvore pequena, né, de categorias. Tá nesse SQL aqui que vai ser executado automaticamente, persistence XML. Ele já está configurado aqui. Tudo que você vai precisar mexer para rodar esse projeto aqui, né, no URL, né, para conectar com o banco de dados, usuário, senha. E aqui a gente está chamando o arquivo automaticamente para carregar as categorias de exemplo nossa, beleza? Ok, então vou fechar aqui essa entidade nossa de categoria. Esse projeto ele está usando CDI também, tá? Então a gente vai fazer algumas injeções para ficar mais fácil. Eu tenho aqui um repositório de categorias. Repositórios é o que dá acesso aos dados para a gente, né, usando JPA. Então é bem simples também. Aqui um repositório é um bin CDI e ele injeta aqui um Entity Manager e tem um método chamado raízes, que é um método que deve retornar as raízes, ou seja, as categorias raízes. Quais são as categorias raízes? Vou abrir aqui de novo. Aqui o SQL, ó. Por exemplo, eletrônica é uma categoria raiz. Por quê? Porque ela não tem pai, né? O pai dela, na verdade, não tem, é nulo, né? O livros aqui é uma categoria raiz também. Jogos, moda, certo? Essas outras categorias, por exemplo, TV não é uma categoria raiz, por quê? Porque ela tem um pai. Quem é o pai dela? É o 1. E o 1 é eletrônico, né? Eu busco só as raízes, porque a partir das categorias raízes eu consigo ir navegando nas subcategorias através da nossa entidade que eu tenho aqui, subcategorias, certo? Que está mapeado aqui, olha. Você pode olhar depois com mais calma nesse código. Ele está mapeado aqui, né? O get subcategorias one to many com mapped by
referenciando essa outra associação aqui, beleza? Então a gente tem aqui o repositório que vai retornar essas categorias raízes. E aqui esse aqui é um bin CDI, mas que está exposto para Expression Language. Então, na verdade, é o nosso manage bin que a gente vai acessar lá da nossa página JSF. Já está aqui @named, view scoped. E o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou criar um método consultar, depois a nossa página vai chamar esse método consultar, beleza? E eu vou criar uma lista aqui, uma lista de categoria. Vou chamar de categorias raízes. E preciso aqui do repositório. Então, na verdade, eu vou injetar o repositório aqui, categorias. Inject. Então, injetei o repositório de categoria. E eu chamo aqui, ó, categorias.raízes. Então, busquei a lista de categorias raízes. Ok? O que eu preciso fazer agora? Para cada categoria que eu tiver, começando pelas raízes, né? Para cada categoria que eu tiver, eu tenho que instanciar um nó, que é esse aqui, ó, um nó, tá vendo? Node 0, 1 e 2, isso aqui são os nós raízes, né? O 0, 1 e 2, depois vai os subnós, né? Preciso instanciar isso aqui, ó. Isso aqui é representado por um tipo chamado TreeNode. É uma interface, tá vendo? TreeNode. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não confundir, é um TreeNode do PrimeFace, tá? Não é esse outro não, é o do PrimeFace. Dependendo aí do jeito que você estiver fazendo, pode mudar essa ordem aqui, então não confundir, é do PrimeFace. E eu vou chamar isso aqui de raiz. É igual, na verdade, é o seguinte, eu vou colocar isso aqui. A gente vai precisar depois acessar isso lá da nossa página, né? Vou colocar aqui raiz. Na verdade, essa raiz aqui é até um pouco estranho, porque essa raiz aqui é um tree node que não aparece na nossa árvore aqui. Imagine que a gente tem um nó invisível aqui, um único nó, né, que a gente não está vendo ele, e dentro dele tem o nó 0, 1, 2, né? Eu vou chamar de raiz, na verdade, é o nó que a gente não está vendo aqui, tá? Mas depende do conceito, isso aqui a gente pode entender que isso aqui são as raízes, mas na verdade o que eu estou chamando de raiz aqui é o que a gente não vê, né? É um único nó que vai ter os primeiros, né? Que é no caso nosso eletrônico, jogos, não sei se você lembra lá, seria ser livros, né? Poderia dar um outro nome aqui, chamar de nó principal, não, vou chamar raiz mesmo, tá bom? E aqui eu vou colocar agora, ó, raiz é igual, e vou instanciar new default tree node, beleza? Eu posso dar um nome para ele aqui, ó, raiz null, por exemplo. Isso aqui não vai aparecer em lugar nenhum, tá? Mas eu posso colocar. Deixa null aqui nesse segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro é qual que é o pai, né? Qual que é o nó anterior, o nó pai. Então não tem, é nulo. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho que iterar nessa lista de categorias aqui. Eu tenho que iterar nela e adicionar novos nós, tree nodes, né, associando com essa raiz aqui. Eu vou fazer o seguinte, posso fazer, por exemplo, vou começar aqui fazendo um for. Categoria, categorias raízes. Poderia começar assim, né? Fazendo um for, né, das categorias raízes que eu acabei de buscar. E a partir disso, tree node, vou chamar de nó, new default tree node, beleza? Categoria raiz. O que eu estou passando aqui? Estou instanciando um novo nó, então aqui essa consulta me retornou algumas categorias raízes, né? E aí para cada uma dessas eu vou instanciar um nó, que é esse do tipo TreeNode, mas a implementação a gente está usando o default TreeNode. E eu passo aqui qual que é o valor, né? Qual que é o data aqui que ele chama, né? Qual que é o valor que
que vai armazenar dentro desse nó. Então eu passo aqui que é a própria categoria. E no segundo parâmetro eu passo quem é o pai dessa categoria. E o pai dessa categoria eu chamo aqui de raiz, que é um único, como eu disse. A gente não vê ele aqui, mas a gente associa, no caso, esses três aqui que a gente está vendo nesse exemplo, os três aqui estão associados a um nó que a gente não está vendo, que é o raiz, né? Que é esse aqui. Beleza? Então ele vai adicionar os nós. Eu acho que por enquanto vou deixar assim, ainda não vai fazer essa, não vai carregar todos para poder expandir ainda, vai carregar só o primeiro nível, né, de nó, que eu estava chamando de raiz, mas eu não vou chamar mais de raiz para não confundir, porque a gente chamou isso aqui de raiz, né? O primeiro nível eu vou chamar, o primeiro nível de nós, né, que é eletrônicos, livros, jogos. Esse primeiro nível vai ser adicionado no, vai ser associado à raiz aqui, beleza? Bom, o que mais? Acho que aqui, aqui eu preciso agora criar um get para esse raiz aqui, né? Vou criar um método get raiz, set não preciso, que eu não vou atribuir ele. Por enquanto, vai ficar assim. Daqui a pouquinho a gente volta nesse código aqui, beleza? Por enquanto é assim. Agora eu vou na minha página XHTML, que não está pronta ainda. O que eu estou fazendo? Eu estou usando um template aqui, que é um layout. Não tem nada demais lá, só para deixar bonitinha a tela mesmo. E o layout lá define uma região chamada corpo, que eu estou usando aqui para... A gente vai colocar nosso código aqui. Mas antes disso, deixa eu chamar aqui deixa eu colocar aqui um metadata para chamar aquele método nosso de consultar. Chamo como consulta categorias bin.consultar. Então estou fazendo isso para quê? Para chamar esse método consultar antes de renderizar a nossa página. Beleza, agora eu vou aqui nesse form colocar o componente tree. Então essa é a tag que a gente usa, o componente de árvore. Esse componente tree, a gente vai vincular aqui o value dele com consulta categorias bin.raiz. Vai chamar de categoria. Então, como a gente tem aqui raiz, né? Certo? Tem um get raiz aqui. Lembrando que essa raiz aqui a gente instanciou aqui e vinculou alguns nós falando que a raiz é o pai, né? Então, no primeiro nível a gente está vinculando. Quando eu falo isso aqui, ó, que eu quero que o value seja raiz, ele vai fazer a iteração lá, né, dos nós, vai percorrer os nós e vai renderizar o que eu colocar aqui no meio, ó, que é o TreeNode. Vou colocar o TreeNode aqui. E dentro do TreeNode vou colocar um output text categoria descrição, que é essa variável categoria aqui, olha, tá aqui, categoria. Descrição, de onde eu tirei essa descrição, é uma propriedade de categoria. Se a gente entrar lá na classe categoria, tem a descrição, tem um get descrição, né? Então estou usando isso aqui. Beleza? Eu acho que só isso aqui, deixa eu levantar o Tomcat agora. Provavelmente já vai dar tudo certo. Enquanto isso eu vou já digitando aqui a URL. Como chama aqui? Prime Faces Tree. Consulta categorias XHTML. Vamos ver se vai dar tudo certo. Estou levantando ainda aqui, fazendo as inserções, né, tudo, beleza? Olha só, tranquilo, carregou aqui as categorias, são nós aqui, a gente não consegue expandir, né, porque eu não fiz ainda, eu não saí percorrendo todos as subcategorias, né, e instanciando os nós, eu só peguei as categorias raízes. Você lembra lá no menu de bin a gente fez isso, então, mas deu certo, já buscou os nós aqui. Agora o que a gente precisa fazer é carregar as categorias, carregar as subcategorias, subcategorias, a gente não sabe quantos níveis tem, né? Então a gente precisa de algo recursivo aqui. Para isso eu vou criar um método aqui privado
adicionar nós, que vai receber uma lista de categoria, que vai receber vou chamar aqui de pai, vai receber um nó pai. Deixa eu jogar esse for para cá. Aqui eu vou pegar a categoria, essa variável que eu recebi. Beleza? E aqui eu vou chamar adicionar nós, passando categorias raízes e a raiz. Bom, do jeito que está aqui, não mudou em nada, né? Só jogou para um método privado aqui. Não mudou em nada. Mas aqui a gente tem possibilidade agora de chamar esse método adicionar nós recursivamente, né? Então vou colocar aqui, eu estou instanciando ali, que é só chamar então adicionar nós, pego a categoria.get categoria, né, .get subcategorias, passando o nó, que é esse que eu acabei de instanciar. Então, se eu estou buscando aqui as subcategorias, veja só, se eu estou buscando aqui as subcategorias da categoria que eu estou naquele momento da iteração, né, eu estou buscando as subcategorias daquela categoria, quem é o pai é aquela exatamente que eu acabei de instanciar, né? Então, passa aqui que é um nó, né? Então, estou fazendo, isso aqui é uma recursividade que eu estou fazendo para sair carregando todos os nós que tiver no banco de dados. E aí vai ser feita uma consulta quando eu chamar esse get subcategorias, é, vai ser feita uma consulta automaticamente pelo JPA, né? Então, porque é lazy, né? Eu não vou entrar em detalhes do JPA aqui, mas vai fazer essa consulta automaticamente e já vai instanciar os nós para a gente. Vamos ver aqui. Vou carregar agora. Bom, não deu certo. Provavelmente não compilou direito. Eu vou dar um clean aqui no projeto e vou executar de novo. Pode ser que não pegou a versão que eu acabei de alterar, né? Tá rodando uma versão anterior, porque me parece que o código tá correto. Estou iniciando novamente, então Tomcat, vou carregar de novo. Não deu certo. Ele carregou todos num mesmo nível, né? Carregou todos aqui no mesmo nível. O que que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Aqui tem, não tem nada de errado. TreeNode, categoria, descrição. Não vejo nada de errado aqui. Provavelmente então o erro está aqui. Busco as categorias raízes. Instancio aqui. Chamo o método para adicionar nós, passando as categorias raízes, passando a raiz. Esse método aqui, ele instancia um nó, passando a categoria e passando a raiz. Aqui não é raiz, aqui é o pai, né? Passando o pai. Na verdade, o erro estava aqui, eu estava passando a raiz, que é essa aqui, né? Então, essa aqui, lembrando, é aquela que eu falei que a gente não vê, né? Tudo ia ficar no mesmo nível. Na verdade, não, tem que adicionar no pai aqui, né? Porque quando a gente está na recursividade, aqui eu já passo o nó como pai, então fica dinâmico isso, não fica a mesma sempre. Então é aquilo ali que era o problema. Vamos iniciar de novo. Agora tenho quase 100% de certeza que vai funcionar. Vou torcer para funcionar. Está carregando. Nossa, não funcionou. Agora, agora eu já acho que eu estou adicionando o pai. Não. Agora eu já acho realmente que falta um clean aqui, porque ele não pegou direito. Vamos tentar novamente executar, porque não parece estar errado, não.
Claro, pode estar ainda, não está vendo mais alguma coisa, mas eu acho que agora não tem mais nada o que fazer não. Vamos ver aqui. Ah, sim, agora legal. Então não tinha compilado direito, talvez, né? Eu não deixo compilação automática aqui porque eu costumo salvar muito os arquivos e aí fica toda hora compilando, então eu deixo compilação manual. Então tem que ficar apertando a tecla aqui para fazer um build, né? Eu apertei, mas não deve ter feito. Olha só, então, carregou. Eletrônicos, livros, informática, programação, tá vendo? Carregou a árvore. Lembrando que isso aqui tá tudo no client-side, a gente pode até dar uma olhada aqui no Tools, Developer Tools, do Chrome. A gente olha aqui em Network e se a gente ficar olhando... Oh, cadê o negócio aqui? Eu não estou conseguindo... Aqui. Se a gente ficar olhando aqui, olha, quando eu aperto aqui, não tem novas requisições. Se tivesse novas requisições, quando a gente carrega uma página, por exemplo, tem alguma requisição Ajax, a gente consegue ver aqui na abinha de Network, a gente consegue ver as requisições Ajax passando aqui. Mas veja que não tem nenhuma, porque realmente é client-side. Então, isso aqui você tem que tomar cuidado, né? Se você não conhece, se você não dá limites para o seu usuário de criar categorias, subcategorias, e pode ficar infinito isso aqui, né? O client-side pode não ser a melhor opção, porque você vai ter muito problema de performance se o seu usuário criar uma árvore, uma hierarquia muito grande. Se a gente der uma olhada aqui nas consultas, olha só, faz várias consultas, porque quando ele vai montar a árvore, os nós, então vamos pensar, a gente fez a consulta das raízes, né? Quando chega para ele montar os nós filhos de livro, ele tem que fazer uma consulta, certo? Aí ele vai lá e faz a consulta e busca romance informática. Romance ele vai fazer uma consulta, mesmo que não tem nada, ele não sabe, né? Tem que fazer a consulta, ele vai fazer a consulta, não tem nada. Informática faz a consulta, aí acha programação. Aí programação faz a consulta, acha Java. Java faz a consulta, não acha nada. Python faz a consulta, não acha nada. Aí vai, sistemas operacionais faz a consulta, vai achar. Então fica assim, muita consulta realmente. Era melhor se fosse uma árvore talvez desse tamanho mesmo, seria já melhor você colocar isso usando o Ajax aqui e carregando por demanda, né? Só quando o usuário clicar que você vai fazer essa consulta. Você só busca primeiro a raiz. Mas aí, o objetivo dessa aula foi para você conhecer o componente de árvore para árvores pequenas. Isso aqui é suficiente, tudo tranquilo. Para árvores grandes ou que você não sabe que tamanho que ela pode ficar, porque o usuário que fica na mão do usuário já não é legal, mas então o objetivo da aula foi mostrar a árvore. Espero que você tenha gostado desse componente. Tem muita coisa que dá para fazer com ele, tá? Seleção, dá para você colocar menus contextuais, drag and drop. Nossa, tem muita coisa nesse componente, mas vamos deixar para outra aula porque senão vai ficar muito extenso. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Comente aí embaixo se você já usa a árvore, se você pretende usar. Inclusive, essa aula aqui, eu queria deixar um oferecimento dela para o Rui, lá de Boa Vista, tá? Que conheci ele num treinamento que eu fui ministrar lá em Boa Vista, em Roraima, e ele me perguntou sobre árvore, e eu falei, vou gravar uma aula sobre árvore do Prime Face para você. Então fica um oferecimento especial para o Rui. Se você então gostou, já está usando árvore, ou se pretende usar, comente aí, fala o que você achou dessa aula. É muito importante eu saber o que você está achando para eu poder continuar gravando aulas como essa ou melhorar cada vez mais, tudo bem? Também te convido aí para se inscrever no canal do YouTube. Então, como eu já falei, tem aqui algumas alianças, que é o símbolo da AlgaWorks aqui do lado direito em cima, onde você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Curte aí o nosso vídeo, beleza? E se você está interessado em aprender mais sobre Java EE7, JSF, PrimeFace, CDI, eu escrevi um livro que tem aproximadamente 200 páginas e ele está agora gratuito para você baixar. Só clicar nesse botão verde aí agora, colocar seu e-mail lá e você vai receber o livro agora mesmo. Eu te mando o livro em PDF para você começar a estudar ainda hoje, tá? Então é totalmente gratuito, aproveita aí essa oportunidade, esse livro. Também espero seus comentários sobre o livro
quando você lê ele também. Um grande abraço e até a próxima aula.